Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Vamos lá para mais um dia da nossa devocional. Estamos num período de jejum e oração de 21 dias e hoje, para a nossa meditação, gostaria de falar com você sobre o tema a multiplicação dos peixes e pães. Marcos 6, 30, 44 vai dizer assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muita coisa. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifique. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Aleluia. Até aí, Mateus 6, 30 ao 40. Marcos 6, 30 ao 44, perdão. Meu irmão e minha irmã, Jesus e seus discípulos foram para um lugar deserto com um propósito de descansar. De repente, eles se defrontam com uma grande multidão naquele lugar. Os discípulos queriam mandá-lo embora. Lembra disso? Observou isso no texto? Essa seria mesmo a melhor maneira de agir, embora fosse uma atitude bem intencionada? Já pensou nisso? Fazendo uma analogia com os dias atuais, o que vemos é uma multidão que está por aí faminta, sem saber para onde ir, desesperada e vazia. E a pergunta é essa: o que vamos fazer para alimentar? E eu quero compartilhar isso com você. A primeira coisa, amar as pessoas. O texto vai falar que teve compaixão deles. Não podemos simplesmente mandar, simplesmente falar para as pessoas assim: não, vai embora. Mesmo que isso, aos seus olhos, aos nossos olhos, pareça que seja a melhor opção, seja o melhor a ser feito. Jesus, ele expressou compaixão por eles, dizendo que eram como ovelhas sem pastor. Indiretamente, Jesus estava dizendo que elas precisavam ser pastoreadas, precisavam ser cuidadas. As pessoas, meu irmão e minha irmã, estão famintas e nós temos que entender que não faltarão recursos. Nós temos que entender que Jesus vai providenciar recurso quando nós colocamos à disposição de alimentar os famintos, de socorrer ao necessitado. Precisamos entender isso. Vamos nos lembrar de uma parábola que falamos há pouco tempo sobre ela, sobre a parábola do bom samaritano, narrada no livro do Dr. Lucas 10, 25 a 37.
Jesus estava ensinando sobre amar pessoas. De acordo com aquela narrativa, seria de se esperar que o sacerdote, que o levita fizesse algo, mas não fez. Provavelmente estivesse correndo para preparar uma mensagem e o levita de igual modo. Talvez estivesse adorando, mas não se importou. Apenas alguém que era discriminado e rejeitado parou para socorrer o aflito. Essa tem que ser a nossa prioridade. Afinal de contas, é um mandamento de Deus. Precisamos ter compaixão, precisamos ser uma igreja irresistível. O segundo ponto é aceitar o desafio de Jesus. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Deem vocês algo de comer para eles. O que vem à sua mente ao ouvir essa palavra de Jesus? É loucura. Podemos pensar dessa maneira. É loucura. Como podemos dar de comer a uma multidão igual a essa? Jesus pede cada coisa para nós, hein? Não é assim que a gente pode pensar? Quando olhamos o desafio, desistimos antes mesmo de tentar, meu irmão e minha irmã. O milagre de Jesus acontece quando é difícil mesmo. Creia nisso. Quando Jesus pede algo que é difícil, aparentemente impossível, aí que acontece o milagre. Jesus, ele queria que os discípulos reconhecessem a sua incapacidade. Qual foi a pergunta? Quantos pães você tem? Entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O terceiro ponto é estar disposto ao sacrifício. Lá vem a pergunta: quantos pães você tem? A narrativa desse episódio, no capítulo 6 de João, fala que um jovem deu 5 pães e 2 peixes. Exigiu da parte dele disposição e sacrifício. Ele poderia ter negado, afinal, ele foi previdente e os outros não. E, além disso, aquela comida seria suficiente para ele, mas insuficiente para a multidão que ali estava. A igreja atual só quer receber e não está disposta a dar. Há uma discrepância enorme entre o que recebemos e o que nós damos. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser manter a sua própria vida, vai perder. E quem quiser perder, vai ganhar. A Bíblia tem muitos ensinos sobre isso. A parábola do credor incompassível em Mateus 18, na qual o rei perdoou, mas se indignou com a pessoa que não repartiu o que recebeu. Assim também, a parábola dos talentos, cujo ensino é multiplicar aquilo que recebemos. Precisamos repartir o que temos. Precisamos dar. Somos dispenseiros da graça. E isso precisa estar em nós e muito claro para cada um de nós. Quarto e último ponto é esperar pelo milagre. O texto vai falar que entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Inicialmente, os discípulos olharam para aquela situação do ponto de vista natural. Não estavam pensando na intervenção de Jesus, mas quando se dispuseram a fazer algo, o milagre aconteceu. Meu irmão e minha irmã, espere pelo milagre da multiplicação. Deus, ele continua sendo Deus que opera milagre. Por meio daquele milagre, toda a multidão pôde comer e ainda sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. Já pensou nisso? Já prestou atenção nesse detalhe? Não tenha receio em repartir. Você sempre terá muito de Deus. E aquilo que parecia impossível, quando Jesus pediu a eles que dessem de comer às pessoas, se tornou realidade. Aleluia! O pouco nas mãos de Jesus se torna muito, meu irmão e minha irmã. Tente agora imaginar a cena. Grupos, ceia e discípulos distribuindo.
Essa visão de grupos pequenos, sentado, alimentado por discípulos de Jesus é maravilhosa, pois todos, preste atenção nisso, todos puderam comer. E eu concluo aqui, dizendo isso para você: vamos amar as pessoas. Não tenham medo dos desafios, pois Jesus está contigo em todo o tempo. Vamos dar o nosso melhor, vamos entregar tudo o que temos, vamos sair da nossa zona de conforto. E até que ponto estamos dispostos a dar o nosso pão, aquilo que nós temos, para ver a multiplicação e o milagre de Deus. Deus abençoe sua vida, medite nisso durante esse dia e fique firme nesse propósito.